podem buscar a Justiça do Trabalho, seja por entenderem que, na verdade, aquele trabalho não era autônomo, quer dizer, não era uma diarista e, na verdade, era uma empregada doméstica, seja porque realmente era um trabalhador autônomo que fez um serviço e a contraprestação relativa àquele serviço não foi efetuada, quer dizer, não foi efetuado o pagamento pelo serviço. Então, ele pode buscar a Justiça do Trabalho no sentido de ver aquele pagamento concretizado. Hoje, quais são os direitos assegurados a esses trabalhadores autônomos? A que eles podem recorrer? Bom, o trabalhador autônomo, ele tem condições de se filiar à Previdência Social, né, e contribuir na qualidade, como integrante da categoria dos autônomos, tá certo? E, posteriormente, no futuro, vir a ter uma aposentadoria, né, trabalhador autônomo. Além disso, ele, como eu falei, se de repente ele presta um serviço, né, e aquele serviço não é pago, não é quitado, ele pode buscar a Justiça do Trabalho no sentido de ver aquele serviço ser realmente pago, né, pela pessoa que foi beneficiada com o trabalho dele, certo? Mas ele não se o trabalhador autônomo não tem tantas garantias como o trabalhador que é realmente empregado, né? O fato de não ter carteira assinada não significa que ele seja um trabalhador autônomo. Às vezes ele é trabalhador empregado, mas naquele momento ele está sem a carteira assinada porque o empregador não assinou a carteira, né? Porque o empregador não cumpriu com uma das obrigações do contrato de trabalho, que seria a anotação da seu TPS, né? Mas isso não significa, o simples fato dele não ter a carteira anotada, não o transforma em autônomo, né? Tem que ser analisada toda uma conjuntura para se verificar se aquele trabalhador é realmente um trabalhador autônomo ou é um trabalhador empregado, com mais garantias. Só exemplificando aí o que ocorre também, por exemplo, uma categoria representante comercial. Existem determinadas empresas que obrigam a pessoa, para ser representante comercial, tem automaticamente que abrir uma empresa. Isso com o objetivo de burlar as leis trabalhistas. Isso ocorre muito com essa categoria de representante comercial. É o que ocorre? As pessoas vão em busca da Justiça do Trabalho para que seja reconhecido o vínculo de emprego com aquela empresa. Porque o objetivo da empresa é fraudar o contrato de trabalho, né? E o que ocorre também com o problema hoje da grande quantidade do trabalho autônomo, existe uma contingente de jovens que são lançados no mercado de trabalho todos os anos, e como não tem emprego para todo mundo, as pessoas buscam se virar de qualquer forma, né? Procuram uma maneira alternativa de sobreviver. Isso é o que ocorre com o trabalho autônomo, né? E outra coisa, o trabalho autônomo ele não é regido pela CLT, né? Ele passa a ser um contribuinte da Previdência Social. Ok. E os trabalhadores autônomos, eles têm procurado mesmo a Justiça do Trabalho? Então, a grande quantidade, a grande maioria dos casos que a Justiça do Trabalho trata são de ex-empregados. A grande maioria desses casos, certo? Em algumas situações, a gente observa que alguns trabalhadores autônomos buscam a Justiça do Trabalho no sentido de ter os seus pagamentos preservados, né, quitados. Mas o público realmente que procura a Justiça do Trabalho são os ex-empregados, né? São pessoas que realmente já foram dispensadas e estão ali na tentativa de ter os seus direitos trabalhistas reconhecidos, né? Voltando um pouco para a precarização do direito do trabalho, né? O direito do trabalho hoje, ele satisfaz as exigências das funções atuais hoje na sociedade? O direito do trabalho é criado pelos legisladores. Então, o Poder Legislativo cria as leis trabalhistas. E existem mecanismos para que essas leis sejam efetivamente cumpridas. Nesse sentido, o Ministério do Trabalho tem um papel de visitar as empresas, de fiscalizar as empresas, de observar se a legislação trabalhista está sendo efetivamente cumprida. Do mesmo modo, o Ministério Público do Trabalho também exerce uma função fiscalizadora, chama as empresas, convoca aquelas empresas que eventualmente não estão cumprindo o direito do trabalho, as normas trabalhistas,
para que firmem um compromisso, né, de verdadeiramente cumprir as normas trabalhistas. E a Justiça do Trabalho também exerce um papel nesse sentido, né, de fazer com que o direito trabalhista seja respeitado, seja cumprido, né. Então, na vigência do contrato de trabalho, enquanto o contrato de trabalho está plenamente vigente, está vigorando, e que as partes estão lá tratando diretamente uma com a outra, o Ministério do Trabalho exerce um papel para que as normas trabalhistas sejam cumpridas, de visitar as empresas, verificar como é que estão as condições dos empregados, se os direitos trabalhistas estão sendo cumpridos. Do mesmo modo, o Ministério Público do Trabalho, né? E a Justiça do Trabalho, como eu falei, ela é mais procurada pelos trabalhadores que estão em uma situação de desemprego, né, que já foram dispensados e que buscam seus direitos reconhecidos. Isso não significa que o trabalhador cujo contrato de trabalho ainda está vigendo não possa procurar a Justiça do Trabalho no sentido de ter algum direito reconhecido. Normalmente eles não buscam com receio de serem dispensados. Obrigada. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informações sobre a Justiça do Trabalho. Não sai daí que a gente volta já. Já estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, hoje analisando e debatendo sobre a precarização das relações trabalhistas. Doutor Lúcio Flávio, nos últimos anos houve uma flexibilização dos direitos trabalhistas. Que flexibilização foi essa? Bom, essa flexibilização tem sido efetivada com aquele objetivo de preservar o nível de emprego. O que se busca, o que se preconiza é isso aí. Vamos dizer, vamos diminuir salários para que o nível de emprego seja mantido, né? Certo? Essa seria uma ideia. Mas essa flexibilização também tem sido observada a partir do momento em que os empregados deixaram de ter direito à estabilidade decenal. Antigamente, o empregado que completava 10 anos de empresa, ele tinha uma estabilidade no emprego. Ele só poderia ser dispensado em determinadas circunstâncias. Atualmente, mesmo que o empregado tenha muito tempo de emprego, ele vai poder ser dispensado pelo empregador, vai ter direito somente ao fundo de garantia e à multa de 40% do FGTS. Então, Lúcio, eu queria só, com relação, existe um projeto de lei por parte do governo federal, que é o projeto de lei 5.438 de 2001, e que o governo altera o artigo 618 da CLT, que a partir desse momento é flexibilizar ou desregulamentar. Uma coisa é flexibilizar, outra coisa é desregulamentar. A desregulamentação, o que acontece? Tudo será feito através de acordo coletivo ou a convenção coletiva de trabalho. Para nós que a tradição sindical brasileira deixa muito a desejar, porque os sindicatos muitas vezes são pelegos, são sindicatos manipulados pelo empregador. Os sindicatos a nível de Nordeste, em termos de conscientização, deixa muito a desejar. Se você comparar com os sindicatos do ABC Paulista, onde as categorias são organizadas, o poder de barganha é bem maior. Então, com essa desregulamentação, por exemplo, você podia fazer um contrato de trabalho onde ficava excluído, com o término do contrato de trabalho, podia ficar excluído o aviso prévio. Isso é uma coisa altamente prejudicial. Será se o empregador, por outro lado, daria um aviso prévio de 60 dias para o empregado ter? Por exemplo, outra coisa, o seguro-desemprego. Tudo isso seria previsto em acordo coletivo de trabalho. E para isso seria necessário que o sindicato fosse bastante organizado. E, lamentavelmente, a experiência que a gente tem é que o sindicato deixa muito a desejar. Até porque os sindicatos, a nível Brasil,
tem uma interferência política partidária muito grande.